Olá, bem-vindos à nossa aula de Geografia. Iniciaremos hoje a unidade 7, falando sobre o trabalho no campo. Hoje a gente vai focar um pouco na agricultura. Então, a agricultura é a atividade econômica que produz alimentos para a população em geral e matéria-prima para as indústrias, que posteriormente volta para a população, mas de uma forma transformada. Então, agricultores, lavradores e camponeses são os trabalhadores que preparam o solo, que cuidam da plantação, plantam também, né? E também realizam a colheita. Então, além do trabalho dos agricultores, a atividade agrícola depende muito do tipo de solo e do clima, porque nem sempre uma cultura de um determinado produto se adequa a todo tipo de clima. Então, a gente tem que saber a qual aquele produto se adequa, a qual clima. Eu não posso plantar qualquer coisa em qualquer lugar. Então, à medida que as pessoas adquirem experiência, se torna mais fácil. Caso uma pessoa leiga que não sabe de nada ainda em relação ao plantio resolva ser um produtor, então ele vai procurar um técnico agrícola, um engenheiro agrônomo, justamente para orientá-lo em relação ao tipo de solo, a plantação adequada para aquele clima, enfim. Alguns tipos de solo são mais adequados para o plantio de determinadas espécies. O solo de terra roxa, por exemplo, é o melhor tipo de cultivo do café. Quando a gente fala em plantações como a cana-de-açúcar, elas se adaptam melhor nos climas quentes e úmidos. Já outros, como o trigo, adaptam-se melhor ao clima mais frio, então existe essa diferença entre as culturas. É necessário preparar o solo para as plantações com muito cuidado, por meio de uma série de operações agrícolas. A gente vai conhecer algumas delas hoje. Por exemplo, a adubação, a irrigação, a drenagem, o combate a pragas e as curvas de nível. Existem outras também que a gente vai aprender mais à frente. A adubação é a prática utilizada para fertilizar o solo com nutrientes. Já a irrigação molha os terrenos secos. A drenagem é o contrário da irrigação, retira o excesso de água naqueles terrenos muito encharcados. O combate a pragas acontece evitando o uso excessivo de agrotóxicos e as curvas de nível em terrenos inclinados, que impedem que camadas férteis do solo sejam eliminadas com as chuvas. Então, é uma maneira de deixar o solo mais nivelado. Não está falando aqui no livro de vocês, mas existe também a rotação de cultura, que consiste na mudança de plantação. Então, uma linguagem bem popular, vamos supor. Foi plantada alface, depois da retirada das alfaces, né? A gente planta coentro. Depois do coentro, planta-se cebolinha. Por quê? Nem sempre os nutrientes utilizados pela alface serão os mesmos necessários para o coentro, para a cebolinha, enfim. E com isso deixa o solo mais fértil. Isso que é a rotação de cultura. Então, planta-se um determinado produto, depois outro, depois pode retomar, mas não fica sempre restrito a um único produto, certo? Então, na página 365, nós temos aqui de forma bem simples o que é cada tipo de preparação, e também temos duas imagens: a pulverização de agrotóxicos em lavoura de soja e agricultor trabalhando no plantio de mudas de abacaxi. Olha só. Então, nós iremos falar mais também em outras aulas sobre a agricultura sustentável, ecológica, que são aquelas que utilizam-se apenas de meios naturais e muitas vezes apenas para subsistência. Mas hoje nós iremos falar um pouquinho também sobre os boias-frias. Boias-frias. Então, para a colheita de determinados produtos, como cana-de-açúcar, café, algodão e laranja, é muito comum a participação de boias frias, trabalhadores sem emprego fixo que atuam na época das colheitas. São assim chamados porque almoçam a comida fria que levam nas marmitas. A maior parte desses trabalhadores moram nas cidades e diariamente é levada em caminhões até as fazendas para trabalhar. Então, caso alguém pergunte para vocês o que é boia fria, vocês já irão saber. Então, aqui a gente tem a definição do que são os boias frias e como eles trabalham. Então, existe dificuldade no cotidiano deles?
principalmente na alimentação, no transporte, no modo de trabalho, nas condições de trabalho. Então, eu gostaria que vocês refletissem um pouco. Através desta reflexão, vocês irão responder a primeira questão, né, a sua vez, certo? Olha só. Também aqui na página 366, nós iremos completar as sentenças com algumas técnicas, né, utilizadas para a melhor adaptação do solo e conservação. E a segunda questão, com base no texto, vocês irão responder as letras A, B e C. O texto tem como título: Safra 2018 será de 229,3 milhões de toneladas, diz IBGE. Então, leiam com calma o texto para que vocês possam entender um pouco melhor sobre algumas informações relacionadas ao IBGE, a plantação, sobre a plantação agrícola, e assim responder com base nele as letras A, B e C. Lembrando, o IBGE nós já estudamos sobre isso. É o que mesmo? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, não é isso? A gente já viu o que é o IBGE e sua função tão importante para a pesquisa em nosso país. Então, a gente finaliza a nossa aula de Geografia de hoje. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre a pecuária, então, que também é um trabalho do campo. Abraços, até a próxima.